Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda aula do curso de React Hooks. Nessa aula um pouquinho de teoria. Vamos dar uma olhada no conceito dos hooks, iniciando com o que são hooks? Bem, no site oficial do React nós temos o seguinte texto: hooks são uma nova adição ao React a partir da versão 16.8. Eles permitem que você use o state e outros recursos do React sem escrever uma classe. Em outras palavras, quando nós trabalhamos com React, nós podemos escolher entre funções e classes. As funções são bem simples e elas não têm tantas ações quanto as classes. As classes são mais robustas e elas têm, por exemplo, a ideia do uso do state e do lifecycle. Por exemplo, para quem não conhece ou para quem não lembra, o state é como se fosse uma variável dinâmica. Quando nós alteramos o valor do state, automaticamente o nosso componente ele atualiza. Então, ele faz uma condicional, um laço de repetição instantaneamente. E nós também temos o lifecycle, ou o ciclo de vida, na qual um componente imita nós, seres humanos, como, por exemplo, o nosso ciclo de vida mesmo. Por isso tem esse nome life cycle. Um ser humano, ele nasce, ele vive e ele morre. E um componente é exatamente a mesma coisa. Nós podemos fazer uma ação antes do componente existir, durante a vida daquele componente, enquanto ele existir, e também depois que ele for removido da nossa aplicação, beleza? Então isso agora está sendo disponibilizado para que nossas funções também consigam ter esse tipo de ação. Isso é algo muito interessante e o bacana é, você não vai precisar ter todo aquele conhecimento de orientação a objetos na qual a classe utiliza, como por exemplo o uso do this, construtores, herança, dentre outros. Então vai ficar um código muito mais enxuto, muito mais amigável. Quais são as vantagens em utilizar hooks? Bem, eu cito 4. Primeira, o código fica mais enxuto. É um código muito mais rápido de você poder compreender e dar manutenção. Outra coisa legal que eu já citei funções agora possuem suporte a ciclo de vida, que nós utilizaremos o useEffect, e também ao state, que é o useState. Também, lá no site do React, esse tópico é muito interessante, eles frisam bastante que classes confundem tanto pessoas quanto máquinas. Dependendo do seu projeto, se for um projeto médio ou grande, você talvez tenha dificuldade em implementar uma regra de negócios ou até mesmo de compreender aquele componente. Então, classes muitas vezes deixam os programadores, os desenvolvedores confusos. E por último, não menos importante, os hooks auxiliam em uma melhor performance. Eu vou estar passando dicas de como trabalhar com uma boa performance nos seus sistemas. Vamos lá para a compatibilidade. Então, se eu tenho um projeto na qual eu não utilizo hooks, eu tenho lá minha classe, eu tenho minha função, porém eu quero que nas próximas atualizações eu quero mexer com hooks, eu quero que tenha hooks. Eu posso? Sim. O React, ele trabalha muito bem a comunicação entre classes e também os nossos hooks. Então, você pode tranquilamente em projetos já existentes, implementar os hooks. Porém, no site oficial é dito o seguinte: é aconselhado que para novos projetos os hooks sejam adotados o quanto antes. Então o site ele já dá aquela dica, ele já dá aquela ênfase para que você tenha o conhecimento em hooks, porque realmente é uma implementação do React que facilita muito na criação dos projetos. É sensacional e com o tempo vocês vão vendo isso nas aulas comigo. Por fim, e não menos importante, uma tarefa. Eu preciso que vocês tenham
3 coisinhas instaladas em seu notebook, em seu desktop, enfim. A primeira é o Node. Qualquer versão do Node, fiquem à vontade. Eu estou usando a versão 14.17.6, mas pode ser uma anterior ou até posterior, não tem problema. Também estarei utilizando aqui, obviamente, o React. Nesse caso, eu estou usando a versão 17.0.2, lembrando que hooks estão disponíveis a partir da 16.8. Então, 16.8 ou superior, tá show de bola. E por fim, o nosso editor, o Visual Studio Code. Os links estão na descrição deste vídeo. Tendo dúvidas, por favor, comentem. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham entendido e até a próxima.